Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Mais um dia na presença do Senhor. Que maravilha! Muito bom estarmos juntos nesse que é o 8º dia de exposição do primeiro livro de Crônicas. Por aqui, o professor Fábio Machado. E hoje estarei expondo do capítulo 24 até o capítulo 26. No capítulo 24, no verso 1, para que os sacerdotes se revezassem em seu ofício e tivessem folgas, passaram a pertencer a divisões, chamadas de turnos. Davi dividiu os sacerdotes de acordo com a sua descendência araônica. No verso 2, o texto diz que morreram Nadab e Abiú. Esses dois filhos de Arão foram alvos da ira de Deus, por terem oferecido incenso aceso com fogo impróprio ou estranho, isto é, um fogo que não vinha de Deus. No verso 3, este Aimeleque foi o filho de Abiatar, o jovem sacerdote de Nob, que se juntara a Davi no deserto havia muitos anos, segundo lá o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 20. Não há a genealogia completa de Abiatar no Antigo Testamento, mas fica claro neste versículo que a sua ancestralidade vinha de Arão, por intermédio de Itamar. Nos versos 4 e 5 do capítulo 24, quando os descendentes das duas linhagens foram identificados, havia 16 divisões da família de Eleazar e somente 8 da família de Itamar. Isso complicava o processo de dividir o serviço igualitariamente. A solução foi dividir as tarefas por sortes. Evidentemente, as linhagens sacerdotais serviriam cada uma de uma vez, mas em ordem de sucessão. Os 24 turnos sacerdotais continuaram como base para o rodízio das obrigações sacerdotais até os tempos do Novo Testamento. Embora alguns desses turnos desaparecessem ou tivessem de ser combinados com outros, novos foram formados para substituí-los. Nos versos 6, nós vemos que para montar a escala de serviços dos sacerdotes e fazê-la funcionar propriamente, era necessário que fossem registrados todos os nomes dos levitas por família e os turnos em que eles trabalhariam. Tudo isso quem registrou foi Semaias. Nos versos de 7 a 19 do capítulo 24, como Eleazar e Itamar são mencionados nesta ordem no verso 6, pode-se assumir que a lista de nomes apresente primeiro alguém de Eleazar e depois alguém de Itamar, e assim por diante. No verso 10 vai aparecer o nome de Abias. Este Abias pode ser o ancestral de Zacarias, pai de João Batista. Nos versos 20 e 21, vai falar dos filhos de Levi. Os levitas que não eram sacerdotes também se dividiam por clãs para determinar seu revezamento de ofício. A primeira divisão é a de Coate, cujo nome não aparece, mas fica implícito na menção de seu filho Arão, Gedias e Isias, que eram descendentes diretos de Moisés. Como vemos aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, versos 14 a 17. Nos versos 22 a 24, os Izaritas eram coatitas. Hebrom era o terceiro clã coatita e Uziel a última divisão dos coatitas. Nos versos 25 e 26, o fundador do clã com o seu nome, Merari, foi o terceiro filho de Levi. Já Azias era descendente de Merari e aparece pela primeira vez aqui. Nos versos 27 a 31 do capítulo 24, para se certificar de que havia imparcialidade nas tarefas levíticas, os levitas foram selecionados pelas suas divisões por sortes.
Não havia discriminação de idade na obra, nem nos turnos conferidos a cada um. Todos serviam igualmente, sem importar a idade ou o seu status. No capítulo 25, verso 1, o envolvimento dos capitães do exército na seleção dos músicos levitas, a princípio pode parecer estranho. Contudo, na conduta das batalhas do Senhor contra a oposição ao seu povo, a música frequentemente tinha um papel de destaque. Davi separou para o ministério certos filhos de Asaf. Esses arranjos foram, por ordem divina, mediados a Davi por intermédio dos profetas Natã e Gade, conforme o segundo livro de Crônicas, capítulo 29, verso 25. Asaf, Emã e Jedutum, pertencendo respectivamente aos clãs levíticos de Gerson, Coate e Merari, foram designados mestres de canto quando da entrada da arca em Jerusalém. Com relação ao fato de profetizarem, a profecia não se limita à predição ou proclamação. Qualquer expressão ou ato divinamente autorizado também o é. A música podia ser considerada uma forma de mensagem profética, normalmente sob a forma de adoração, conforme observamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versos 5 e 6, no segundo livro de Reis, capítulo 3, verso 15, entre outros. No verso 2 diz que Asaf profetizava. Muitas das profecias do Antigo Testamento estão em forma poética e, correspondentemente, grande parte da profecia é de natureza profética. Especificamente, Asaf e os seus descendentes compuseram o Salmo 50 e depois o Salmo 73 a 83. O texto também diz que eles estavam debaixo da direção do rei. Isso evidencia a posição de liderança do rei Davi na vida religiosa da nação. Até mesmo sendo rei, Davi ordenava que a adoração ao Senhor fosse digna do seu nome. No verso 3, depois do nome Jesaías, insira-se Simei, para totalizar os 6 filhos exigidos, pois este versículo cita apenas 5. No verso 4, começando com Ananias, o 6º filho, estes nomes, quando traduzidos do hebraico para o português, formam a seguinte oração de Emã sobre o seu trabalho de cantor-profeta: Sê gracioso, ó Senhor, sê gracioso para comigo. Meu Deus, a ti tenho louvado e exaltado pela ajuda. Embora seja miserável, tenho proclamado as mais altas visões. No verso 5, Emã, o vidente do rei, segundo as promessas de Deus, talvez fosse responsável por alguns dos salmos de 42 a 49, 84, 85, 87 e 88, compostos por seu clã coratita. O Senhor Deus abençoou Emã com uma numerosa família. Ele também tinha 3 filhas e as mulheres também participavam da parte musical. Observamos lá no Salmo 68, verso 25. Nos versos 6 e 7, nós vemos de novo a expressão debaixo das ordens do rei. Mais uma vez, o cronista insistiu no fato de que até mesmo a vida religiosa da nação estava sob a supervisão do rei. Israel foi uma teocracia na qual Deus reinava. Logo, ele regia todas as áreas da vida da nação. Como filho de Deus, o rei não somente julgava direitos civis, mas também a adoração ao Senhor, o verdadeiro rei de Israel. No verso 8, o texto diz que eles lançaram sortes para determinar os arranjos dos turnos sob a liderança dos 24 filhos de Asaf, Emã e Jedutum. E as sortes foram lançadas tanto para os pequenos como para os grandes,
tanto para os mestres como para os discípulos. E a divisão, aparentemente, parecia incluir os 4.000 cantores, conforme citado lá no capítulo 23, verso 5, e não apenas os 288 cantores mestres. Dos versos 9 a 30, são citados os nomes dos ministros de louvor, dos cantores, com suas famílias e as ordens das sortes às quais pertenciam, 12 por família, e 24 grupos foram formados, totalizando 288 ministros de louvor. No capítulo 26, no verso 1, porteiros eram os que serviam de guardas das portas e guardas da propriedade do templo em geral. Os coraitas eram descendentes de Coré, o levita notório que se rebelou contra Moisés. Asaf, pai de Coré, era o Ebiasaf, citado lá no capítulo 9, verso 19, e não o famoso músico Asaf, que pertencia ao clã de Gerson. Coré e esses porteiros, que eram seus descendentes, pertenciam ao clã de Coate. Existiam 4 divisões de porteiros, advindo de somente 2 clãs levíticos, Coate e Merari. Nos versos 2 e 3, tanto aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo 9, verso 21, quanto nesta passagem, tem-se que Zacarias é o filho de Meselemias. Isso significa que as listas de 1 Crônicas, capítulo 9, versos de 17 a 27, e de 26, de 1 a 19, se referem à mesma época e às mesmas circunstâncias. Nos versos 4 e 5 do capítulo 26, este Obed-Edom não foi o mesmo que o encontrado aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, verso 14, que, digamos assim, hospedou a Arca da Aliança, mas um porteiro e filho de Jedutum, conforme aqui o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 38. Dos versos 6 a 9 do capítulo 26, o filho mais velho de Obed-Edom, Semaias, deu início a um subclã de porteiros, cujo número chegava ao que se tem no verso 8. Dos versos 10 e 11 aqui do capítulo 26, o único outro clã representado é Merari, cujo descendente Oza teve 4 filhos e outra descendência de 9. Eles serviam como porteiros. O total de líderes dos porteiros era 99. Nos versos 12 e 13, a lista anterior parece identificar somente os líderes dos porteiros, isto é, os chefes dos homens da guarda. Assim como seus irmãos levitas da música, citados no capítulo 25, verso 7, e do sacerdócio, citados no capítulo 24, verso 31, esses oficiais serviam com 4.000 outros que constituíam todo o contingente de porteiros, conforme citado no capítulo 23, verso 5. Eles não eram dispensados do trabalho em função de sua posição de liderança. No verso 14, a sorte do Oriente era a mais importante, pois levava diretamente à entrada principal do templo. Ficava, portanto, a cargo do próprio Selemias, ou Meselemias, do verso 1. A sorte do norte ficava sob a responsabilidade do filho mais velho de Selemias. No verso 15, Obed-Edom era encarregado pela porta sul, e seus filhos da casa das tesourarias, conforme escrito no verso 20. Por esses filhos terem sido porteiros, talvez, seu envolvimento com a casa das tesourarias tenha sido apenas com as portas. Essa posição requeria muita honestidade e integridade, em função de estarem estocados naquele local metais preciosos e troféus de guerra dedicados a Yahvé, conforme aqui o primeiro livro de Crônicas, capítulo 18, versos 7, 8 e 11.
No verso 16 aparece o nome Supim. Não há informação alguma sobre esse indivíduo nas Escrituras. Pela lógica, presume-se que ele, assim como Rosa, tenha sido um merarita. O nome da porta Salequete parece ser proveniente do verbo hebraico shalak, que significa passar adiante, e deve denotar a passagem por meio da qual o lixo do templo passava. No verso 17 do capítulo 26, essa expressão de 2 em 2 provavelmente quer dizer que havia 2 em cada lado da porta da casa das tesourarias, ou seja, 4 no total. Nesse caso, havia 8 na porta sul. O verso 18, Parbar é um nome, normalmente deixado sem tradução, mas provavelmente refere-se a um lugar, a estrada ou um espaço aberto ao ocidente. O contexto favorece a ideia de que era um caminho que levava a um espaço adjacente ao templo. Existiam 2 porteiros à entrada desse espaço e 4 no caminho que levava a ela. Dependendo da interpretação de 2 em 2 do verso 17, havia ou 22 ou 24 porteiros ao todo, os quais seriam, entretanto, somente os líderes dos porteiros, pois havia 4.000 ao todo, centenas servindo em cada turno. No verso 19, somente os descendentes de Merari e Coate serviam como porteiros. A razão da exclusão dos gersonitas não se sabe, mas pode ser que eles simplesmente não tenham podido fornecer mão de obra. Eles também tinham um número insuficiente de músicos. No verso 20, vai falar da casa de Deus. Ela provavelmente era a casa onde se estocavam todos os utensílios do tabernáculo e ou do templo para os cultos de adoração. Com relação às coisas sagradas, a segunda casa dos tesouros continha itens como espólios de guerra, usados exclusivamente para propósitos santos. Davi tinha muitos tesouros desse tipo. Nos versos 21 a 24, os levitas listados nos versos de 21 a 23 eram encarregados da casa dos tesouros. Sebuel parece ter sido o principal guarda dos tesouros. Os gersonitas e outros coatitas, os dos versos de 21 a 23, estavam sob o seu comando. No verso 25, os descendentes de Eliezer se tornaram diretores da segunda casa dos tesouros, a das coisas sagradas, no verso 20. Todos os levitas que trabalhavam com os tesouros do tabernáculo e do templo pertenciam à linhagem de Moisés. Nos versos 26 a 27, os tesouros das coisas sagradas eram jurisdição de Selomite. Estes espólios de guerra eram utilizados na construção e na decoração do templo. No verso 28, mostrando o sério compromisso da nação de construir e mobiliar a casa de Deus, o cronista listou líderes do passado que também consagraram espólios de guerra tão prontamente quanto Davi. No verso 29, coatitas do clã de Izar forneceram oficiais e juízes para conduzir assuntos judiciais e religiosos fora de Jerusalém. Tal fato provavelmente restringia-se a questões pertinentes à lei de Moisés, excluindo casos cíveis ou políticos. O seu líder era Quenanias. No verso 30, esse terceiro clã coatita era responsável especificamente por Israel daquém do Jordão para o ocidente, ou seja, do Jordão para o oeste até o Mediterrâneo. No verso 31, como Asabias guiou os Hebronitas para o ocidente, Gerias se encarregou dos do Oriente. Gerias devia ser hierarquicamente superior a Asabias, haja vista a expressão chefe dos Hebronitas. Davi reinou por 40 anos.
Logo, tratava-se do último ano do seu reinado. No tocante aos homens valentes que estavam em Jazer de Gileade, ela era uma cidade levítica que se localizava no território tribal de Gade, a aproximadamente 11 quilômetros a oeste de Rabá. No verso 32 vai aparecer os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas. Essas eram as tribos de Israel que ocuparam o lado leste do Jordão, frequentemente chamada de Transjordânia. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E quando eu começo a imaginar a capacidade organizacional e o trabalho que deu para organizar milhares de pessoas em funções e turnos, com a preocupação de uma divisão ser justa, sem prejudicar ninguém, e perceber que tudo isto foi realizado antes da construção do templo. Imagine, eles não construíram o templo para depois ver como ficaria. Tudo isso me deixa maravilhado. Fica mais fácil compreender a exortação de Paulo: façais tudo com ordem e decência. E principalmente serve de exemplo para cada um de nós, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida em comunidade, em nossas igrejas. Que o Eterno nos ajude a sermos melhores administradores de tudo aquilo que Ele nos confiou. Que o Senhor os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.